Saque sua última carta patética e terminarei com isso, Yugi. A franquia Battle Spirits da Bandai começou em 2008, e até hoje o anime da série, feito pela Sunrise, rendeu cerca de 300 episódios distribuídos por 8 séries. Vamos dar uma olhada nos primeiros 3 episódios da primeira série. Battle Spirits Shounen Toppa Bashin. Sim, isso é tudo que eu tenho pra dar de informação. Foi mal. Nosso herói é esse menino aqui, Toppa Bashin. E ele é uma grande surpresa, segurem esse forninho. Adora o card game da vez, Battle Spirits. Até acordando super cedo pra assistir uma partida televisionada do card game com o super campeão pica das galáxias dele, o Jay. Ou letra J, como eu chamarei daqui pra frente. O Bashin também tem um rato de estimação super fofo chamado Aibo e uma coleguinha de classe super fofa chamada Meganeko. Sim, japonês pra garota de óculos. Esse anime não é super criativo com nomes. Oss, Meganeko! Ohayou, Bashin-kun! 早く行かないと学校に遅れちゃうぜ、メガネコ。そうだね。ナナリーを戻さなきゃいけないから、バシン君は先に行ってて。オッケー、そんじゃな。俺が手伝う。飛ばすぜ。早すぎるよ、バシン君。 Devido a motivos, o Bashin é escolhido pra ficar e limpar a sala depois da aula. A Meganeko se oferece pra ajudar, mas nosso herói larga ela sozinha pra ir bater um papo sobre cards com esse cara de cabelo simplesmente fantástico, e depois ir pra loja de jogos pra jogar cards. No caminho, ele salva o Aibo, o rato, de ser atropelado, e o carro que quase atropela ele pertence a ninguém menos que o famoso Letra J. Ele é meio rude com o Bashin e tem um gato e blá blá blá, vamos jogar cards em outra dimensão, feita de computação gráfica embaraçosa de uma década atrás. O Bashin estranha um pouco esse lance de outra dimensão, mas logo ele se acostuma. Ele perde a partida, e Letra J faz uns comentários nebulosos sobre o Bashin ser um escolhido importante, o que se torna aparente logo depois, quando o Aibo começa a falar. Ele conta pro nosso herói basicamente a mesma coisa que o Letra J e manda ele guardar segredos sobre as coisas. Mas esquece o rato falante, de volta à vida de estudante. O professor do Bashin descobre que ele largou a Meganeko sozinha pra fazer limpeza, e foi um cuzão com ela depois, e segue pra lhe dar uma lição. Com cards. ただし、お前が負けたらメガネコにちゃんと謝ること。いいな。その勝負、望み通り勝った。Eu nunca vou pedir desculpas. Cuzão forever. O poder do protagonismo é forte e Bashin vence a partida. Mas só pra mostrar como ele não é um cuzão completo, ele pede desculpas pra Meganeko e, mesmo ele não merecendo, ela o perdoa, encerrando o segundo episódio. Ah sim, eu esqueci de mencionar. No meio disso tudo, o Bashin ouve boatos sobre uns tais adultos misteriosos. Jogadores que cedem cards super raros se você os vencer. Sim, literalmente como em um videogame. E é em torno disso que gira o terceiro episódio. É um dia especial na escola do Bashin, em que os pais são convidados. E, 50% do episódio é o Bashin encontrando um desses adultos misteriosos, e os outros 50% são o professor paquerando a mãe dele. Imagino que esses caras são os adversários da semana nos episódios que seguem, mas acho que nunca saberemos, né? E nada a ver com nada, mas a mãe do Bashin é taxista, e ela é muito legal. Esses 3 episódios são o ápice do fenômeno, muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo nada acontecendo. São episódios cheios de eventos, mas poucos que têm substância ou consequências. Até o lance do rato falar é jogado pra escanteio assim que é introduzido, é muito estranho. Os personagens também são gostáveizinhos, mas não vão marcar a memória de ninguém. Não. O que mais me chamou a atenção em Battle Spirits foi o visual. Quer dizer, a computação gráfica usada para as partidas é patética. E o modo como elas são separadas dos personagens humanos é tão esquisito, parece um encontro aleatório em um RPG do PlayStation 2. Mas as partes animadas tradicionalmente são muito bonitas. Os designs dos personagens são proporcionados por Miho Shimogasa, e se você achou eles familiares, provavelmente é porque ela também fez os designs de Menina Superpoderosa Z 2 anos antes. E sabe, eles são bem chamativos e bem atraentes, e como bônus, a equipe da Sunrise de Battle Spirits dá muito mais vida a eles do que a equipe da Toei dava pras PPGZ. Em suma, os segmentos 2D do anime são bonitões, especialmente pros padrões de animes de cards. Se ao menos a história fosse melhor e as partidas não fossem computação gráfica ultrapassada. Mas quer saber, eu sou apaixonado pelo visual e isso influencia sim o meu julgamento. Eu dou um 7 pra essa criatura.
Os personagens não param pra explicar as regras em nenhum momento. E depois de 3 episódios eu acho que só consegui captar a ideia básica do jogo. E entender que ele usa essas joias estranhas que devem ser um saco de manusear na vida real. As partidas são bem rápidas e a computação gráfica horrível usada nos monstros também não ajuda muito. E... não sei, talvez um 5,5? Com essa computação gráfica e esses cards sem sal, menos 1. Esse é o Cascão? De todos os animes de card dessa série, esse é o menos de card. A franquia começou como um tipo de jogo de tabuleiro de 2006 da Sega Toys e da Spin Master, que mistura cards, dominó e bolinhas de gude Transformers. Mas, bom, tem card no meio, né? O anime da franquia, produzido pela TMS, foi ao ar em 2007 e acumulou 189 episódios no decorrer de 4 séries. Só por curiosidade, o primeiro anime foi o único que estreou no Japão antes de vir pro ocidente. Todos os outros passaram no ocidente primeiro, com exceção da 4ª série, Mectanium Surge, que nunca foi exibida no Japão. Em suma, o ocidente gosta muito mais de Bakugan do que o oriente. Tá, mas vamos ao trio que inicia a coisa. Diferente dos outros animes que cobrimos até aqui, o primeiro episódio de Bakugan não é um Origins da série. Ao invés disso, a base do enredo é contada via narração antes dos episódios. O mundo do Dan mudou quando começaram a chover cartas. Tá, não consigo imitar a voz dele. Um belo dia começaram a chover cards vindos de outra dimensão ao redor do mundo, e ninguém achou isso estranho. As crianças que conseguiram pôr as mãos nesses cards criaram um jogo, que aparentemente foi imediatamente internacionalmente aceito por todos. Durante as partidas, o tempo para e elas são transportadas para outra realidade onde os monstros ganham vida. Mais uma vez, ninguém acha isso estranho. Ninguém acha isso estranho. Nosso protagonista é o garoto Dan Kuso, que adora o jogo e vive falando sobre ele no Skype com o elenco coadjuvante da série. Mas enquanto isso tá rolando na Terra, no mundo dos Bakugans, na dimensão do fundo de efeitos de fogo do After Effects, 2 dragões, Drago e Naga, estão tendo um embate devido a alguma coisa aí envolvendo poder e ir pro mundo dos humanos. Eu brisei, mas enfim. Drago, o dragão vermelho, dragão do bem, acaba indo pro mundo dos humanos também e vai parar nas mãos do Dan. Ele fala: no segundo episódio, um jogador mascarado chamado... o mascarado começa a roubar Bakugans por aí. Dan tenta enfrentá-lo, mas perde. O mascarado faz umas ameaças nebulosas e vai embora. No episódio seguinte, Dan e Drago enfrentam este carinha que é enviado pelo mascarado. E no fim o Drago fica de saco cheio da dublagem ruim do Dan e eles se separam. Pra sempre! Isso tá estranho. Pensei que nós dois seríamos uma combinação incrível, mas agora parece que você quer agir sozinho. Pois eu não vou te atrapalhar, Drago. Se é isso que você quer, então acho que o nosso acordo já era. Acabou! Tchau, amigo. Terminamos aqui. Foi bom te conhecer. Mas isso é um adeus. Adeus pra sempre! Eu estou morrendo de curiosidade pra saber se eles vão fazer as pazes. Mas aqui acaba o episódio 3 e aqui acaba o meu interesse. Bakugan é escrito do mesmo jeito que Beyblade. Os episódios são acelerados, os personagens falam muito, mas não dizem nada, e... eu não sei, é tipo um produto perfeitamente produzido pra distrair crianças. Não entretê-las, só distraí-las. É tipo... eu não sei, como é que eu, este velho, vai avaliar uma coisa dessas? É o que é, nada menos e nada mais. A animação é super feia, mas pelo menos não usaram computação gráfica ultrapassada nos monstros. Os designs dos personagens são bem padrão de anime de vender brinquedo, mas são bem coloridos e fáceis de diferenciar. Então, ele cumpre o seu dever. Acho que isso resume Bakugan muito bem. Cumpre o seu dever. E se você acha que isso basta, que bom. E só pra constar, a dublagem brasileira é uma droga. Sim, eu sei, foi feita em cima de uma adaptação canadense que já era toda alterada. Mas não me entenda mal, até em relação a essa adaptação canadense, a dublagem é uma droga. 90% dos diálogos têm erros gritantes de tradução e não fazem sentido. E a interpretação então nem se fala. Mas acho que isso não importa. Se você tem nostalgia por ela, você tem nostalgia por ela. Eu não faço ideia de como esse jogo funciona, porque eles não tentam explicar ele nem um tiquinho. E mesmo se tentassem, me parece que Bakugans importantes como o Drago violam as regras do jogo à torto e à direita. Então...
3. Ha! O quarto do Dan é bem espaçoso e arrumadinho, mas não tem quase nada. Fora esta guitarra. Dan, sabe tocar guitarra? Toca uma coisa aí pra gente. Próximo episódio: Duel Masters e Buddy Fight.